Fala, turma, vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei por qual streaming você está nos assistindo, se é pelo Spotify ou se é pelo YouTube. De qualquer maneira, é uma honra gigantesca ter a tua audiência, a tua atenção e o teu tempo, né? O tempo eu acho que é o ativo mais valioso que a gente tem, então é uma honra realmente muito grande você parar um pouquinho do seu dia para assistir aqui o nosso podcast, o Descomplicando a Construção. Vocês já sabem, né? Eu trago aqui somente pessoas que eu admiro, pessoas que somaram na minha vida ali no trabalho, no dia a dia de construção, e a gente montou esse podcast, criou, a ideia é justamente essa, compartilhar com vocês todo o meu aprendizado que eu tive com essas pessoas que estão aqui dividindo com vocês também. Vou chamar a vinheta e a gente já volta com a convidada de hoje. Pessoa que estou 100% disposto e à disposição para te ajudar. Vamos lá? Agora sim, com a minha convidada de hoje, especialíssima, minha grande parceira nas construções, parceira no crime. Seja bem-vinda, Gi. Obrigada, André. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos contar um pouquinho da tua história, um pouquinho da nossa história, tudo que a gente faz por aí, né? Um olhar feminino sobre a construção é sempre muito importante. Então, agradeço demais você estar aqui, é muito importante pra gente. O prazer é nosso aí. Tá bom. Gi, você é minha xará de sobrenome, né? Não. Não? Você não usa Simões? Você sempre fala isso, mas não. O nosso escritório, né, é Camargo Mentira. Simões, mas é porque a minha sócia é Simões. Ah, Eu mas tenho não tem nada a ser que você Simões usa na Simões? família. A minha Gi mãe Simões? é Simões. Não. Não. Só a minha filha mesmo, que é Só Gi sua Simões. filha. Que bom saber, tá vendo? Meu Deus. Então eu vou parar de falar. Você é a Camargo? Eu sou Camargo, ela é Simões, mas é que a família da minha mãe é Simões. Ah, então tem Simões. Então tá perto. Dá um tá desconto, perto, né? tá perto. Tá bom, tá certo. Deveria ter me corrigido antes, pô. Não tem problema. Eu falei assim, gente, tudo Simões, tá tudo junto. Que legal. Gi, arquiteta há quanto tempo? Formei em 2020, Certo. então a gente está atuando aí fazem 3 anos na área, tanto de arquitetura, parte de construção, projeto arquitetônico, quanto parte de interiores, né? Design de interiores e tudo mais. Então é mais um nicho aí que a gente agregou e a gente está tentando cada vez mais trazer o design de interiores para dentro do projeto arquitetônico, porque é muito legal quando a gente junta uma coisa com a outra. Tá. Muito legal, né, É muito Gi? legal. E por que arquitetura, Gi? Por que você veio pra essa área? Olha, eu vim para essa área de verdade porque Deus quis. Sério? Nossa, eu era completamente apaixonada por música. Ah, Tem nada a ver, né? Mentira, tem bastante coisa a ver. a arte, né? A arte, completamente. Arte mesmo. Mas no decorrer aí das escolhas, né, dos vestibulares e tudo mais, Deus me colocou aqui. Ele me deu uma bolsa de 100% na Universidade de São Francisco, aqui em Sério? Bragança. Com bolsa 100%? E aí eu falei, não tem como você recusar uma coisa dessa, né? Eu tava Claro. aplicando para outros cursos fora daqui, Aham. mas foi um presente muito grande. E aí eu falei, Mas você ganhou uma bolsa pra fazer arquitetura? para fazer arquitetura. Ah, É uma bolsa. um pra chamado fazer- mesmo, né, Gi? um chamado. Na verdade, essa parte, assim, de escolha de curso, eu sempre gostei muito de Aham. arte, eu gostava de ver um pouco a construção e tal, Tá. mas nunca teve, assim, aquele olhar, você fala, nossa, eu vou ser arquiteta quando eu crescer, sabe? Nunca teve um não negócio teve. desse. Tem Nunca alguém na teve. família? Não Engenheiro, tem. arquiteto? Nada? Não tem. Nada. Que coisa. Mais parte administrativa, professor, isso faz parte ali da família. Mas na área da construção nunca teve, assim, Que legal. nada do Quantos tipo. anos você tem, Gi? Eu tenho 26. Ah, 26 bacana. anos. Super jovem. Super jovem. É. E assim, o espírito jovem nessa área é muito legal porque você está em busca sempre de coisas novas. Sim. Então, quantas vezes a gente, né, se pega discutindo algumas coisas, eu e a minha sócia no caso, fala, nossa, descobrimos mais uma coisa. Mas não é porque você descobriu uma coisa que não existia de Sim. fato, mas uma coisa que com a tecnologia você fala, nossa, dava para eu fazer diferente. Entendi. Um olhar diferente sobre a mesma coisa, às sobre vezes, a né? mesma coisa. Que legal. E a tua sócia, né? Ela também é formada recente ou não? A Vocês gente fizeram formou a junto, faculdade? fez junto. Ah, que legal. Então a gente trabalha junto fazem aí 8, 9 anos. Vocês já eram amigas antes da faculdade? Não.
conheceu lá. Por conta de eu ter entrado muito tarde na faculdade, então eu perdi quase meio semestre aí, porque por causa da bolsa e burocracias e tudo mais, eu entrei muito atrasada. E eu entrei e foi o primeiro grupo que falou, tá faltando uma pessoa, sabe? Uma coisa assim. Aí entrou, deu certo, e nos 10 semestres a gente fez todas as coisas juntos. A arquitetura é muito legal porque você nunca faz nada individual. Sempre em comunidade. Sempre junto. Isso é muito legal, porque eu tenho um olhar, você tem outro. Claro. Quando a gente discute aquilo, a gente chega num acordo comum e você fala, vou fazer isso da melhor forma possível. Junto o que eu acho que é bom, o que você acha que é bom, e a gente faz aquilo dar certo. O colaborativo, assim, sempre é um resultado melhor, né, gente? Só que na construção civil não é tão assim, né? Poucas pessoas estão dispostas a trabalhar em conjunto, em grupo. Você contando agora, algumas coisas fazem mais sentido para mim, né? Diferente de outro, assim, não é uma crítica aos profissionais, mas tem muito profissional que não abre os olhos para nada, para nenhuma ideia, nem dos clientes. Sim. Ele quer simplesmente fazer o que ele quer, né? Assim, uma mão pesada ali, não, eu quero ir por esse lado. Não importa o que o cliente quer. E às vezes eu vejo o cliente, inclusive, baixar a cabeça para o arquiteto. Exatamente. Isso é muito triste. A gente já pegou alguns casos de clientes que chegaram e falaram assim, olha, eu tenho um projeto pronto, mas eu não gostei. Eu falei, nossa, mas então você tinha que já ter mudado lá atrás. Sim. Então, existe mesmo alguns profissionais que têm resistência em enxergar o estilo do cliente. Sim. Então, por exemplo, eu gosto do industrial. Certo. Tá, mas o meu cliente, se ele gosta do rústico, eu vou trabalhar com rústico. Sim. Eu vou fazer daquele estilo o melhor estilo pra ele. Só que é isso que geralmente não acontece. E é meio assim, triste ver os clientes que às vezes pagam 2, até 3 vezes por um projeto que não é o que ele queria. Não era o que ele queria, exatamente. Isso é comum, né, Gi? É comum. Infelizmente, né? Nós, né, como profissional, eu não posso impor para uma pessoa que vai fazer um projeto comigo, o fato de, eu só faço casas clássicas, então o seu estilo vai ser clássico. Não, eu tenho como responsabilidade olhar para o cliente e falar assim, nossa, é uma oportunidade de eu me aprofundar ao máximo possível na área que ele gosta, no estilo que é dele. E mesmo que você tenha uma linha de trabalho, eu acredito que você consegue colocar ali um detalhe seu, né? Por exemplo, uma assinatura, exatamente. Não precisa ficar 100% com a tua cara, mas aquilo ali dá para ver que é da Gi. E você mesmo vai saber, eu consegui colocar minha assinatura aqui mesmo sendo um projeto que é 100% do cliente, não é o que é mais a minha inspiração, mais o que eu gosto, né? Isso é muito legal, porque, por exemplo, pensando numa assinatura, se a gente olha alguns renders, né, algumas imagens ilustrativas aí de projetos e tal, a gente fala, nossa, esse foi o fulano que fez, esse foi ciclano. Só pela foto, o jeito que eles, sabe, a configuração dos materiais e tudo mais, você já fala, nossa, eu sei quem fez esse projeto. Então, não deixa de ser, sabe, uma marca. Mas sim, elementos arquitetônicos, algum tipo, né, do seu estilo ali, dá pra você colocar sutil naquele projeto. Você tem uma identidade também, né? Sim. Mas não impor nada no cliente, exatamente. Mas me conta mais aí, como que é o lance com a música? Por exemplo, você toca alguma coisa ou você gosta de ouvir só? Não, eu toco. Nessa fase de vestibulares, eu prestei conservatório. Mentira. Fiz algumas fases. Tem um grande conservatório, como é que chama? Eu prestei o de São Paulo, que é o do estado mesmo. Tá. Né? Então, mas assim, sempre fui apaixonada pra... Tatuí, acho que tem um observatório bem famoso, né? Tatuí, Um conservatório grande também. Mas, assim, foi muito direcionado, assim, sabe? Eu toco clarinete, na verdade. Clarinete, eu não sei nem o que é. Clarinete. Amo música, cara, mas eu não entendo nada de nada. Assim, eu adoro música de verdade mesmo. Escuto de tudo. Pesquiso, mas eu não sei nada de instrumento, nada. Sei o que é bateria. Guitarra eu já me confundo entre guitarra, baixo e sei lá mais o que. Me perco todo. Né? O clarinete é um instrumento do Lula Molusco. Sopro? É sopro. Então é o do Lula Molusco. Eu sempre falo, galera, geralmente quando não sabe falar esse instrumento já vem direto na cabeça. Que legal. Mas eu participei da Orquestra Jovem de Bragança, a Orquestra de Atibaia, então isso tudo assim, um pouco antes de entrar na faculdade. Sim. Então aquilo que você estuda de manhã, à tarde, à noite e vai fazendo N coisas, né?
E eu sempre gostei muito de música, muito mesmo. História da música, e tanto é que na faculdade a gente tem uma matéria que chama História da Arte, que estuda um pouco da música. E quando a gente faz a comparação entre a música do período barroco, por exemplo, que é Bach, e pega a construção, você fala, nossa, tem tudo a ver. Sabe? O movimento da música é igual ao movimento da arquitetura. Então você fala, legal, nossa, que isso maneiro, velho, que coisa. É sensacional. Quando você olha... É um semestre dessa disciplina? Não, hoje eles tiraram um pouco da grade, né? Porque tá tudo meio remoto, assim, e tal. Tá. Mas a gente teve, acho que foram 7 semestres. História 1, 2, 3, que 4. legal. Então, tipo, legal. Tem uma pegada mesmo de entender a história, né? Tem. E é muito legal, porque você pega a construção brasileira, aí você vai vendo, né? Aí você leva um pouco pra Europa, faz alguns paralelos. Nossa, é sensacional. Você curtiu a graduação? Eu gostei. Eu confesso que os primeiros semestres eu falei, nossa, sério que eu tô aqui? Porque você não vê arquitetura nos primeiros semestres, né? Tá. Você vê mais, assim, matérias física, que, assim, um pouco de matemática, E como eu sou formada em técnico em mecânica industrial. Então, como eu fiz esse técnico antes, quando eu entrei na faculdade, eu falei assim, nossa, aqui não acredito. Tipo, de novo não, né? Entendi. Então, eu dei assessoria, eu dava aula particular de matemática, física, porque era tudo coisa que eu já tinha visto. Então, pra mim, né? Mas você nunca quis ir pra engenharia mesmo? Nunca quis ir pra engenharia. Até cogitei uma época, falei assim, vou fazer uma engenharia qualquer, aquela que você escolhe depois qual você quer. Mas eu falei, bom... Não sei, porque a engenharia, ela é um pouco mais quadrada do que a arquitetura. A arquitetura, você fica livre. Sim. Você fica livre pra você fazer o que você quiser. E rola uma treta entre os arquitetos e os engenheiros? Olha, eu trabalho com muitos engenheiros. Tá. A arquiteto mesmo, eu tenho alguns parceiros, né? Trabalho com o Ulisses e com o Thiago desde sempre. Sim. E com a minha sócia. Então, é esse leque de arquitetos que estão perto de mim. Mas com engenheiro, tem muita engenheira que a gente trabalha junto. Muito. E assim, eu admiro pra caramba o trabalho deles. Sim. Muito. Tem uns que às vezes falam assim, vou dar uma de arquiteto e vou desenhar. Então, aí você fala, e eles podem, assim... Pode. Legalmente, né? Eles podem desenhar. Pode. Gente, mas fica um projeto bem ruim. Né? Não tem arte nenhuma ali. Tem. Né? Não tem, mas não é nem questão de arte. É questão de disposição. Tá. Então, por exemplo, você pega um banheiro, eles vão errar na disposição do banheiro. Sim. Posso estar generalizando, claro, né? Mas é muito mais comum eles errarem, muito mais comum. Tipo, tem um motivo pra janela ser dentro do box. Eu tenho eixos que eu tenho que respeitar entre um vaso e um chuveiro. Isso, eles não têm essa base. Eles não têm essa base. Essa base de desenho, as medidas ergonômicas que a gente fala, distância, tudo isso, não é pensado. Sim. Então, quando a gente, né, arquiteto, pensa como projeto arquitetônico, a gente já pensa no layout. Ou seja, eu vou pensar na disposição. Como vai ser isso aqui? Se o cliente quiser mudar depois, na hora que ele for fazer um projeto de interiores e tudo mais, tudo bem, não vai ter problema, porque eu tenho uma medida mínima. Agora, se eu já penso o projeto arquitetônico com o layout integrando o projeto de interiores, nossa, você tem um projeto ali 100%. 100%. Claro. O engenheiro não consegue fazer isso. Então, o engenheiro hoje trabalha muito com a gente no que diz respeito a uma parte de execução e no que diz respeito a cálculo. Sim. Tipo, eu preciso de um projeto estrutural, um projeto elétrico, um projeto hidráulico. Aí a gente vai para esses parceiros que são engenheiros. Sim. Mas eu acredito muito que, assim, a treta existe, porque eu sei que tem arquiteto que quer fazer um pouco mais e dar uma de engenheiro, e tem engenheiro que quer dar uma de arquiteto. Tem. Eu estudei numa faculdade que tinha os dois, mas isso há 20 anos atrás, e a treta era grande. Porra, assim, a faculdade de engenharia com arquitetura era uma guerra, assim, em todos os sentidos, tudo. E a engenharia, não sei, né, eu acho que é um ramo mais estabelecido, assim, né? Acho que a galera de exatas leva a parada de um jeito diferente, embora a arquitetura é exatas, né? Ou não? Depende, né? Depende do olhar, eu acho, né? Na verdade, depende da instituição. Tá. Aqui ela é humanas, aqui em Bragança. Tá. Mas se você pega, tipo, Unicamp, ela é exatas. Isso era na Unesp, eu entendia no meu olhar leigo de fora, fazia educação física lá. Eu achava engraçado só comendo pipoca e vendo a treta. Eu entendia que a arquitetura era mais pro lado de humanas, tanto que ficava no prédio da Humanas até, inclusive.
A engenharia tinha um prédio só deles, tinha mais grana. Então lá a engenharia ganhava essa treta aí, no campus de Bauru, inclusive. Mas, e aí no mercado, quando eu era pequeno, meu pai sempre comentava comigo sobre essa treta também. Tipo, só que meu pai puxava a sardinha pro lado dos engenheiros, né? Então ele falava, os arquitetos não estão nem aí pra cálculo e fazem um desenho que não cabe, aí os caras têm que vir mudar tudo e tal. Hoje eu sinto menos, né? Eu não consigo perceber ali atuando assim, eu não consigo ver muito. Eu acho que tem muita falha de compatibilização, o que não tem a ver com uma área ou outra, eu acho que é falha de tecnologia mesmo, às vezes, ou de... A compatibilização, a gente já fez projetos com várias pessoas, tipo um projeto estrutural, né? Só que sempre tem uma que você fala assim, nossa, eu vou fazer com essa pessoa, porque casou, sabe? Casou muito bem, a compatibilização ficou mais fácil. Então, quando a gente faz o projeto arquitetônico, legal, vai para o executivo, tudo isso precisa estar, no final, compatibilizado com o estrutural. Porque não adianta eu entregar um projeto arquitetônico para o cara executar sem ter um projeto estrutural executivo compatibilizado. Claro. Então, nos nossos projetos, a gente compatibiliza tudo isso para que na execução não tenha problema nenhum com relação a isso. Mas é difícil, às vezes, porque existem métodos de trabalho. Então, se você não achar alguém que trabalha com um método parecido com o seu, vai ser muito difícil você chegar numa compatibilização muito boa. Entendi. Então, tem isso também. Tá. O Ulisses mesmo comentou sobre isso, né? Eu perguntei bastante para ele sobre compatibilização e equipes, e ele falou, cara, eu trabalho com as mesmas pessoas há muito tempo, então eu não tenho esse tipo de dificuldade. A galera já sabe como eu quero a escada, como eu quero isso, ou como eu quero aquilo. Quer dizer, ele tem uma assinatura, ele tem um estilo, né, pelo que eu entendi, e ele não tem dificuldade nesse sentido ali. Claro que, tanto que ele falou que a mão de obra, às vezes, quando ele tentou mudar, foi ruim. Porque não veio trabalhando, né, no sistema que ele queria. Essa é a vantagem de você trabalhar muito tempo com as mesmas pessoas. Meio que você molda as pessoas um pouco com o seu jeito. Então, por exemplo, eu fui estagiária dele antes. E eu continuo agora como prestadora de serviço. Certo. Então, assim, essa parceria que a gente tem, eu tenho certeza que no traço de mim, né, agora como arquiteta, tem um pouco de traços dele, né? Justamente porque existiu um moldar que você fala, nossa, eu aprendi muito enquanto eu estava cursando e até hoje você fala, nossa, por que não aprender com uma pessoa dessa? Então, acho que, às vezes, o arquiteto ele precisa ser um pouco humilde, principalmente no começo de carreira, para falar assim, nossa, eu posso aprender com aquela outra pessoa. Sim. Eu posso aprender com aquele outro, sabe? Porque, às vezes, o que acontece é assim, eu vou fazer agora, eu sou formada, eu vou fazer da minha cabeça. Você pode fazer da sua cabeça? Pode. Mas se você tem uma equipe, um apoio que está ali atrás de você, você se sente muito mais segura. Mas isso é uma característica muito sua, Gi. Então, assim, isso é uma característica excelente sua. Isso só te facilita a tua vida. Não é comum. Em todas as áreas, né? A pessoa chega e fala, não, vou fazer do meu jeito, não quero saber o jeito que o outro... Se a pessoa tiver um pouquinho de poder, então, acabou. Né? Isso atrapalha, inviabiliza muita coisa, né? A falta de humildade, exatamente, do pedreiro, do arquiteto, do engenheiro, de todos os envolvidos ali, né? E quem sofre quase sempre é o cliente. Porque fica essa briga de poder de quem que apita mais e o cliente fica ali sem entender. Às vezes o projeto dele não anda por causa de uma briga de ego, de vaidades, né? Já vi isso acontecer muitas vezes. Inclusive da mão de obra, querendo mudar o projeto de todo mundo. Ele quer mudar o projeto estrutural, ele quer mudar o projeto arquitetônico e critica, e aí enche o cliente de dúvida, né? Às vezes ele vem com um monte de certeza, e a mão de obra vai lá e enche de dúvida na cabeça do cliente. Então, essa sua característica eu acho que te facilitou muito, né? Sim. Você entender isso, que, eu posso aprender. Por que não, né? Desde a faculdade, né? Então, a sua faculdade já foi nesse sentido, né? De grupos e estar sempre aprendendo. A faculdade, ela é engraçado, porque você dificilmente vê arquitetos que trabalham em dupla, em trio, ou que tem, sabe, um conjunto ali trabalhando junto. Porque a gente até brinca, nosso projeto é feito a 4 mãos. Por quê? Porque não passa nada só por mim ou só pela Aline.
passa pelas duas. É muito engraçado como tem uma sintonia. Mas é muito difícil você ver um arquiteto trabalhando com mais alguma pessoa. Geralmente ele tá solo, ele tá sozinho. É muito difícil ter um parceiro, assim. Justamente pelo conflito de ideias. Sim. Agora, eu acho muito melhor eu ter alguém e falar, vamos discutir sobre isso? E a gente chega na melhor possibilidade. Sim. Eu tenho uma visão, você tem uma visão, e a gente chega junto ali num acordo, eu tenho certeza que um projeto vai ficar melhor. Sim. Porque você vai discutir, você tem isso. E a faculdade ensinou isso pra gente, sabe? Sim. Muitos ali dos colegas de turma, né, não gostavam. Dessa comunidade, dessa dinâmica. Não gostava, queria fazer sozinho. Mas, assim, era uma turma grande, né? Tinha questão de professores e tudo mais. Então, assim, a gente aprendeu a lidar com isso. Sim. E pra gente foi muito bom. Mas eu entendo que existem algumas pessoas que são um pouco mais trabalho solo. Individuais, né? Individuais. Mas, com certeza, com mais cabeças pensando, a solução sempre é melhor. Né? Por mais que tenham mentes brilhantes, pelo menos para checar. Né? A falta de alguém para fazer um double check ali já é horrível. Então, assim, você chama para você uma responsabilidade, às vezes, desnecessária. Né? E aí, tem gente que não consegue delegar e não consegue ouvir a opinião. Então, aí ele cria um time. Mas o time tem até medo de dar ideia contrária. Então, todo mundo só apoia, às vezes, aquele cara que é centralizador, né? Mas é muito legal, porque lá no escritório, por exemplo, né, a gente trabalha no mesmo ambiente que o Thiago, que o Vinícius. Então, quando alguma coisa está assim, é muito engraçado, porque você tem um apoio. Então, você fala, vem cá, vem dar uma olhada aqui nesse... E eles vão? Eles vão, a gente vai, tem uma troca. Que legal. Então, isso é muito bacana. Que ambiente bom, né? É um ambiente muito, muito bacana. Por isso que às vezes eu não consigo nem imaginar como seria eu trabalhar, sabe, numa sala, só eu, sozinha sem, tipo, 0 pessoas. Sim. Não consigo imaginar, até porque eu preciso disso, eu preciso do diálogo, sabe? Às vezes até comigo mesmo, vou falar aqui pra desenrolar. Claro, então também. Isso é um ambiente muito, assim, favorável pra gente, muito favorável mesmo. E você e a Aline, sai umas tretas, às vezes, assim, de ideias, assim? Treta nunca saiu. Nossa, que legal. Nunca saiu. E assim, a gente ouve história de amigos, assim, que você fala assim, não, tive que cancelar. Era sociedade, mas não dava. Sociedade não dá certo, né? Todo mundo fala disso. A Aline, ela é muito calma. E a gente tem personalidades muito diferentes. Se você conhece ela, você sabe, né? A gente tem personalidades muito diferentes. Então, eu sou da conversa, eu sou do vamos conversar mesmo, e fala com o cliente, e vai, não sei o que, e responde, e vem aqui. Ela já é um pouco mais retraída. Então, eu acho que esse equilíbrio, porque ela me puxa e eu puxo ela. Sim. Então, esse equilíbrio faz com que, às vezes, ela escuta mais, sabe? Ela digere mais. Se é uma coisa que, tipo assim, ela não concorda mesmo, ela pode nem me falar ali na hora. Mas vai passar, ela fala assim, olha, eu acho que essa é outra solução. Então, eu acho que é muito a forma como a gente se trata, sabe? Sim, a forma como a gente fala, a forma como eu vou abordar. Pode ser que, às vezes, eu tô conversando com um cliente aqui, ou com um empreiteiro, um construtor, alguma coisa que estourou, tá ruim, deu um BO. Eu vou estar com o coração, com as emoções, tudo aqui. Sim. E ela tá... calma. Então, é meio que um pouco de sensibilidade você entender qual é o momento certo pra você falar. Claro. Só isso. Mas, assim, às vezes, claro, né? Tem, não gostei disso, divergência, não gostei daquilo. né? Tem. Mas sempre tem, assim, eu cedo, ela cede. Eu gostei mais disso aqui. Tá, então, beleza. Não tem problema. Sim. Não são coisas tão relevantes, assim, pra não abrir mão. Empatia, né? Sabe que o mundo tá horrível, tá chato por causa disso. Né? As pessoas perderam um pouco da empatia. Mesmo a gente tendo passado por uma pandemia gigantesca que parou a humanidade. E parece que, tipo, né? Piorou. Na minha opinião, o ser humano piorou. Mas assim, piorou porque o ser humano tá doente. Então, acho que a galera não se coloca no lugar do outro, né? Então, tem muita divergência, né? Brasil totalmente polarizado em vários aspectos. E isso atrapalha. A pessoa leva isso para a vida profissional, para a vida, né, social ali. Então, esse tipo de coisa que você está falando, eu acredito muito, né? Eu acho que é muito mais fácil e a gente aprende muito mais convivendo com o diferente do que com o igual. No sentido de aprender, de evoluir.
Lógico, não estou falando de princípios e valores, mas você trabalhar com uma pessoa que pensa totalmente diferente de você, ela te faz muito melhor. Muito melhor. Né? Então, assim, eu lido com isso direto. Eu tenho equipes que pensam completamente diferente de mim. Tem um cara que trabalha comigo faz 5 anos já. Ele é meu braço direito. E a gente se dá super bem, mas nós somos completamente diferentes. Completamente diferente em vários aspectos. De dinheiro, de forma de ver a vida, de como ver o lazer. Só que a gente se dá super bem. Eu aprendi já muito com ele, já tive uns atritos, só que é uma pessoa que me engrandeceu muito. Né? Aprendi muito, eu tenho certeza que eu somei bastante na vida dele também. E a gente está há 5 anos. Eu acho que dos que trabalham comigo é o cara que está há mais tempo. E olha que a gente tem várias... Hoje de manhã nós tivemos uma treta. Ele queria começar um serviço de um jeito, ele já sabe de como eu gosto de começar. Eu tinha uma coisa na minha cabeça e ele 7 horas da manhã já me importunando. Mas assim, beleza, chegamos num consenso. É isso. Eu acho que esse é o segredo. Tipo, a maneira de colocar, de como se posicionar, né? De realmente se colocar no lugar do outro, né? Não precisa ser gritando, não precisa ser, né? E tem coisa que dá pra ceder. Não, beleza, tá, pode fazer assim, tá não vai mudar nada, né? Se o resultado final vai ser o mesmo e os dois querem a mesma coisa, né? Então nós dois queremos sempre entregar o melhor para o cliente, assim como vocês. Então é isso que importa. Nós podemos estar tendo uma divergência aqui agora, mas a gente quer ir para o mesmo lugar, então beleza. É só um ceder em algum momento ou outro. Não preciso ser turrão ali, né? Ah, não, eu preciso dar a palavra final sempre. Não tem necessidade. É exatamente isso que a gente pensa. A gente pensa assim, ó, qual a melhor solução? É essa? Então tá bom. A gente apresenta. Agora, se for uma coisa tipo não e tem uma justificativa, porque é isso, se apresenta uma justificativa plausível, pronto, acabou também. Vambora. É só uma questão mesmo de diálogo. Só que o que falta muito hoje é diálogo. Sim. É muito diálogo. Isso em todas as áreas. Em todas. Concordo. Seja aqui no relacionamento aqui, seja... eu tava falando com um cliente hoje à tarde, e aí ele falou assim, não, tava na obra, tava ali pegando, fiscalizando algumas coisas, eu só ouvi, tem serra aí? Aí o cara que era pra responder se tinha ou não, falou, não tem disco. Ou seja, ele não respondeu a pergunta do outro, fez uma afirmação X, aleatória, né? E aí acabou que, tipo, ninguém ali se entendeu porque eles fizeram... Uma fez uma pergunta que podia ser um pouco mais, né, formada, e o outro fez uma afirmação que não fazia sentido nenhum. Sim. Então é exatamente isso, sabe? Aqui, no meu lidar com a Aline, no nosso relacionamento, e no canteiro de obra, seja onde for. Sim. O diálogo, ele é super importante. Deixar claro, né? Não tem interpretação. Tô conversando com você tem que estar entendendo o que eu tô falando. Se você não entender, você vai me perguntar. É muito simples. O poder da comunicação é incrível. Né? Quanto mais a gente domina isso, melhor a gente vive. E com mais pessoas você é capaz de conviver. Tem pessoas que são intragáveis e a gente é obrigado a conviver com aquela pessoa. Né? Clientes, prestadores, fornecedores, mas enfim, né? A gente teve uma visita recentemente num cliente e ele me chamou, né? Ele me chamou para fazer uma gourmet. Chegamos lá e a gente entendeu que ele tinha uma outra demanda ali, de fazer uma casa, não sei o quê. Se nós dois fôssemos cabeça dura ali, você falava assim, André, você fez eu perder meu tempo, cara. Eu tô vindo aqui para fazer um projeto de gourmet e a mulher não sabe nem se vai fazer uma casa para vender ou para alugar. E a gente fez aquilo ali, um momento muito bacana. Instruímos eles. Se você for para esse lado, eu dando o meu lado e você a sua visão, você pode ter isso de bom, isso de ruim, para lá e tal. Deixamos eles com a dúvida, mas a gente vai oferecer soluções diferentes. Aí depois cabe a eles escolherem. E é isso, a gente não tem tanta pressa assim. Pra quê, né, Gi? Não. Os clientes precisam de solução. É isso. Muitas vezes os clientes, eles não têm orientação. Então, é muito... Eu não vejo isso como perda de tempo. Eu vejo isso como uma oportunidade de fazer um bem ali, sabe? Então, o cliente chega, ele tá completamente perdido. Você só vai dar uma orientação. Você fala, não, o caminho é esse. Se ele vai fechar, se ele não vai fechar com você, tudo bem. É importante ele fechar? A gente gosta quando eles fecham, óbvio. Mas
O importante é eles trilharem o caminho que precisa até a finalização, a execução e tudo mais. Exatamente. Mas muitos, eles estão completamente perdidos. E também por conta de profissionais que deixam mercê, né? Sim. Tipo, também não instruem e falam, então deixa por isso mesmo e tá bom. Nesse caso aí mesmo, totalmente mal orientados. Pararam um projeto por conta de um obstáculo que não existia. E aí daí ela falou, não, então dá para eu fazer? Eu falei, não, sim, claro. É totalmente possível, né? E aí vai. E outros projetos, né? A gente teve várias experiências bacanas, né? Ali naquela gourmet que a gente fez lá no Sunset. No Sunset. E eu lembro, eu particularmente, tinha um olhar mais de execução. Então, a cliente queria forno de pizza, churrasqueira, forno a lenha. Isso. Né? E o fogão ali. Fogão a lenha. E eu falei, vocês não vão usar e tal. E de repente ela falou, não, eu cozinho, eu gosto. Eu gosto, eu quero aquilo. E você comprou essa ideia e fez, aconteceu, tá lá, né? Tá usando. Exatamente. Então, assim, eu também aprendi ali. Lógico, eu tentei impor algumas vezes no sentido de custo, de várias coisas. Quando eu entendi que o que o cliente queria era aquilo, eu falei, opa, beleza, então agora vai que vai. E ficou lindo, né? Fez, tá funcional e tudo mais. Mas é muito de entender. Porque tem alguns clientes que vão querer algumas coisas diferentes. Tipo lá, eu quero amarelo, eu quero uma coisa que chama atenção. Você fala, você vai cansar. Não, mas eu quero, então te põe. É isso. Sabe? Vai cansar, vai. Mas aí depois troca, muda. É só porque uma pintura. Às vezes é o sonho, sabe? Da pessoa. Ela tem aquele desejo. E a gente, como profissional, não pode tratar o cliente como, ele é mais um. Não pode. A gente tem que entender que cada projeto, cada cliente é individual e eles têm um sonho. Sim. E a gente, como profissional, tem que sonhar aquele sonho. Porque é muito engraçado, eles vêm nas reuniões com aquele anseio de, nossa, eu quero ver como tá, sabe? Então é muito legal. Só que se a gente não tem esse olhar, não tem essa visão de vou também embarcar nesse sonho... Comprar o sonho deles de verdade, né? Acaba... Frustra. O sonho vira um pesadelo. Começa a virar um pesadelo no projeto. Vira um pesadelo, exatamente. Né? Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que está faltando muito disso na construção. Né? Muito mesmo. As pessoas, os profissionais, todos, que são os técnicos, né? O cliente é leigo. Então, o cliente traz uma coisa. Eu não preciso mudar, eu preciso orientá-lo. Né? Então, aqui pode dar esse tipo de problema, aquele tipo de problema, aquele ali. Não, mas eu quero. Então, agora ele sabe, as cartas estão na mesa, estão abertas, ele pode ver. Isso é diferente. Mas a área da construção civil residencial é uma coisa que, mesmo depois da faculdade e tal, era uma coisa que eu falei, não, isso não é pra mim. Imagina, você fazer casa e, tipo, individual, cada sonho, não sei o quê. Eu falei assim, nossa, porque eu tinha isso pra mim como uma responsabilidade gigantesca. Entendi. E eu falei, assustador. nossa, é assim, um negócio muito grande. Mesmo sendo uma coisa relativamente simples, você tá mexendo muitas vezes com todo o patrimônio que uma pessoa vai colocar ali. Isso, uma vida inteira, às Uma vezes. vida toda. Aí você fala, nossa... Eu sempre fui apaixonada por urbanismo. Porque às vezes você fala arquitetura, só que tem outro lado, é arquitetura e urbanismo. Eu sou arquiteta e urbanista. Eu não sei qual que é essa diferença, assim. Tanto que o conselho de vocês é o CAL, é isso? É o CAL. Né? O CAL. Que é arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo, exato. O que é isso? É porque a arquitetura a gente pensa aí em projeto, sempre a gente faz associação com casa, certo. Né? Só que o urbanismo, ele pensa no macro. Então, a gente... É que eu participei, né? Tive aí o privilégio, a oportunidade de participar da revisão do plano diretor, da cidade. Daqui de Bragança? Então, que legal. A gente viu leis. Tipo, isso é parte urbana. Parte de patrimônio. Então, eu trabalhei no departamento de planejamento, no setor de obras, no departamento de turismo e cultura. Tudo isso... tentando visar o melhor para a cidade. E nem sempre o melhor para a cidade é o melhor para o construtor, para o empreendedor, para essas pessoas. Mas eu não estou olhando pro pequenininho, pro micro, eu estou olhando pro macro. O que vai ser bom para a minha cidade? Então a gente pensa em questão de via, abertura de via, expansão do zoneamento, que o zoneamento é aqui em Bragança para construtor, para todo mundo, é tipo... quero construir, né? Mas será que isso é bom para a cidade? Então é um outro olhar.
E aí se a gente for pro maior ainda, é o planejamento urbano regional. Que daí a gente não trabalha só com a cidade, e sim com a região. Nossa. Tipo, a região Bragantina. Ele abrange até Jundiaí, ali tá tudo região Bragantina. Porque tem a parte do sistema Cantareira, a parte de água, né, represa, tudo isso. Então, pra mim, isso foi muito legal, porque eu tive os dois lados. Tá. Então, ao mesmo tempo, eu fazia esse estágio, né, na prefeitura, e a gente tava vendo essa parte urbana, macro, tipo, o que a cidade tem de melhor? Mas eu era estagiária do Ulisses e do Thiago. Então, eu vi o micro. Então, eu vi o interesse do construtor de, tipo, quero construir, eu quero não sei o quê, preciso fazer aqui, isso. Nessa região. Exatamente. E, ao mesmo tempo, eu vi o da cidade. Não, você não pode fazer isso aqui. Tá. Então, eu via esse atrito que existe e sempre vai existir. Mas era muito legal. E tem mais o plus da política nisso, né? Os interesses todos ali, né? A política, pra mim, é uma coisa que não dá, sabe? Deveria ficar fora. Deveria ficar fora. Tipo, não, o interesse político, ele nem deveria entrar. Sim. Porque quando a gente fala interesse da cidade, é o interesse de todos os cidadãos. Então, Sim. ali deveria ser, né, o corpo técnico, de fato, que pudesse vir e decidir tudo. E tem uma pasta lá disso? Na prefeitura, alguém cuida do urbanismo da cidade? Tem. O departamento de planejamento, né, da prefeitura cuida dessa parte mais macro. Então, a parte de zoneamento, principalmente. A parte de cultura, patrimônio, tudo isso. Bragança é super rica. Sim. Super rica. Sim. E o departamento de cultura cuida dessa parte. Então, eles subdividem justamente para não sobrecarregar. Né? Mas é uma cidade grande. É uma cidade, assim, relativamente grande. Sim. Eu imagino que se não tivesse cuidado, né? A gente já está tendo alguns ter, problemas, assim, em relação a condomínios mesmo que foram talvez liberados de qualquer maneira, sei lá, enchente onde não tinha enchente, né? De uma água que começou a ser jogada num lugar onde não se esperava, não foi planejado e começou a ter. Exatamente por isso que eles refizeram o plano diretor. Exatamente por isso. Porque estavam tendo alguns problemas. Tá. E eles falaram assim, bom, o plano diretor tem ali 10 anos para ele ser reformulado e tal. E já tinha passado isso. Ele estava defasado. Estava defasado atendendo, completamente. Né? Agora eles estão refazendo os construtores mandando bala enquanto não dava, né? Claro, com certeza. Tipo, eu vou precisar aprovar um monte de empreendimento, aprovar loteamento, aprovar condomínio, porque eles já sabiam que ia, né, dar um corte, ia ser meio ruim isso para eles. Mas, ao mesmo tempo, para a cidade isso é sensacional. Porque você tem um crescimento ordenado da cidade. Sim. A cidade não cresce, tipo, sabe, espalhado. De qualquer jeito. Não cresce. Incha, né? Tipo, aqui em Bragança a gente tem um movimento pêndulo, que a gente chama, né? Que isso? O pessoal que mora na Zona Norte, ele geralmente não trabalha lá, não tem a infraestrutura lá. Então, o movimento pêndulo tem um horário de pico. Esse horário de pico, todo mundo vai vir aqui pro lado da Zona Sul. Né? E vamos trabalhar aqui. Daí, depois, de novo, um movimento pêndulo, outro pico, volta pra lá. Isso não precisava. Quando tem um crescimento ordenado da cidade, eu tenho algumas centralidades. Essas centralidades geram emprego, escola, né? Saúde, tudo. Sentido. E daí não precisa. Esse fluxo, assim, super que existe, poderia ser diminuído, pelo menos. 50% aí, com certeza, né? Exatamente. Se as demandas fossem ali, né? É verdade. E não são, né? Não tem, né? Você pega bairros aqui bem antigos, até não tem nada no bairro. Só precisa sair do bairro para tudo. Não tem um mercado decente, não tem lotérica, não tem nada. Não tem nada mesmo. Isso é ruim pro bairro. E desculpa te cortar, Gi. E às vezes não dá para fazer. Né? Não tem prédio, não tem terreno, não tem nada, tem que demolir. Então não vai acontecer, né? Não vai acontecer. É ruim isso, é ruim para a cidade. Então, quando o plano diretor ele vem, né, reformulado, repensado, é justamente para esse crescimento ele vir um pouco mais ordenado. E aí, junto disso, tem o Código de Urbanismo, que são outras leis ali e tal, que também vão direcionar esse crescimento. Uma coisa está linkada com a outra. Então, vai ser muito legal, porque eles estão refazendo isso agora, né, tal. Então, uma coisa vai ficar bem alinhadinha com a outra. Tá sendo feito isso ainda ou já acabou a revisão? Não tem. A revisão do plano diretor tá terminada, tá tudo ok. Agora eles estão com a fase de aprovação na Câmara pro Código de Urbanismo.
que são parâmetros urbanos mesmo, sabe? Que eles estão aprovando lá pra unir isso com o plano diretor que já existe. Entendi. Caramba, é bastante questões, né, nisso aí. A arquitetura é uma área, assim, muito ampla, muito ampla. Eu posso, às vezes, trabalhar só com maquete, sabe? Eu vou trabalhar só com ilustração. Esses dias um arquiteto de um trabalho que eu tô fazendo fez uma maquete. Fazia tanto tempo que eu não via maquete. E incrível, fez o telhado saindo, a varanda, assim. É uma obra de arte. Aí ficou uma briga ali, porque o proprietário queria e eu também queria maquete pra mim. Mas eu perdi, lógico, não vai ficar com o proprietário. Mas assim, a riqueza de detalhes, tudo na proporção. Escala. Né? Daí ele até brincou, ele falou, não, mas eu sou dessa época. Né? É o Carlos Augusto. Sim. E ele olha que legal, esse projeto foi feito há 20 anos atrás. Nossa. Vai de encontro com o que você estava falando agora há pouco. Essa família sonhou essa ampliação da casa deles durante 20 anos. Até juntar grana, viabilizar. Eu dei esse orçamento 3 anos atrás. André, beleza, obrigado. Não tem condições, preciso juntar mais um pouco de dinheiro, preciso organizar aqui tudo para fazer acontecer. Ali eu orientei a necessidade de um projeto estrutural, porque 20 anos atrás, não era o Carlos Augusto, era uma arquiteta que faleceu até. Ele só revisou, mas ele manteve o original muito, muito próximo. Ela falou que não precisava, né? Enfim, de um projeto estrutural e tal. E aí eu falei, não, cara, não tem como, vou aumentar. A casa está aqui, a gente aumentou uma outra casa aqui, com toda a estrutura. É uma construção nova, só que colada na casa. Eu preciso de um projeto estrutural. Não vou fazer, eu vou superestimar e não cabe a mim. Beleza, fomos atrás de um projeto estrutural, tal, aconteceu. Como que eu atendo essa família de qualquer jeito? Não tem como, impossível. O proprietário, ele é bom de desenho pra caramba, ele tinha plena noção de como essa casa ia ficar. Eu sugeri um 3D, né, porque o projeto dele era no papel só mesmo até então. E aí ele falou, eu vou fazer um 3D pra você. E ele fez. Lindo, lindo, lindo. Então assim, eu vi o poder não, né, o quão importante aquilo era para eles, e eles trouxeram para mim a responsabilidade de fazer aquilo acontecer. Em outros momentos, né, com menos experiência, me gelava a espinha isso. Hoje me deixa animado, eu adoro esse desafio, exatamente. Falo, vamos lá, vamos fazer. Vai dar problema, tal, mas a gente está junto. Eu quero fazer igual vocês querem também. Então, se em algum momento a gente se desentender por esse ou por aquele motivo, vamos lembrar que a gente está indo para o mesmo lado. E está acontecendo, está muito perto de acabar e tal. E aí, o arquiteto está na mesma pegada. Nesse caso, são amigos pessoais também e tal. E o cara vai fazer uma maquete, né? Nossa. Achei porque eles estavam com dificuldade de entender uma situação lá, né? Aí ele veio com a maquete, tirou o telhado e tal. Falei, nossa, que demais, cara. Que demais. Mas é aquilo, ele embarcou junto. Tivemos uma situação numa escada que o engenheiro calculou de uma forma que não cabia lá. Que uma coisa é projetar, né, Gi? Outra coisa é em loco. Também tem isso. Tem, né? tem diferença. E ali eu tive, né, a sorte de todo mundo ser humilde nesse sentido. Reunião na obra, vamos fazer assim, assim, assado. André, o que você acha? Pedindo a minha opinião. O engenheiro queria a minha opinião, o proprietário também. Eu também escutei eles e fizemos lá. Uma coisa simples, era só definir uma escada. Mas teve um debate, então tá todo mundo comprando a ideia. Isso é muito legal. Muito legal. Assim. A vibe é outra, né? A vibe é outra. E eu acho que muita gente passa pela construção civil sem ter esse prazer. Entendeu? Ganhar dinheiro, você vai ganhar naturalmente. Né? Quanto melhor você for, o dinheiro vai vir na mesma proporção. Tem concorrência desleal, tem problema como qualquer outro setor. Mas, na minha opinião, se você correr atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Atenda bem as pessoas, né? Você faça a diferença na vida das pessoas. E aí o sucesso financeiro vai vir também, né? Como consequência. É uma consequência, exatamente. Né? E você curte também, né? Você trabalha só nas obras residenciais ou você faz também comerciais, prédios, essas coisas? Como é que é? A gente faz obras comerciais também. Prédio mesmo, a gente nunca executou, nunca tivemos nenhum projeto de prédio. Tá. Mas apartamento, né? Algumas coisas que estão dentro do edifício, sim. E algumas coisas que tem de área comercial. Tá. Então, por exemplo, uma academia, uma loja de danças, alguma coisa assim que vai pro comercial. Tá.
a gente até, assim, encara um salão de cabeleireiro Sim. e tal, isso aí, beleza. Mas o prédio, assim, eu sei que exige um pouco mais de, assim, afinidade com uma construção maior. Porque existem muitos detalhes a se pensar. Sim. Né? É diferente de você falar assim, vou dentro desse prédio, né, que tem, sei lá, 30 andares, a gente vai fazer esse apartamento, aquele apartamento, beleza. Mas o prédio em si, a gente só trabalhou com um prédio mesmo em faculdade. Tá. Né? A gente tem que fazer definição de... Então, assim, a gente sabe fazer, mas não é uma coisa que a gente tem afinidade, porque a gente não faz um prédio todo dia. E a grande maioria dos prédios, talvez eu esteja enganado, mas uma boa parte, talvez seja a maioria, é muita replicação, né? Sim. Então, tipo, é menos desafiador, né? Menos tipo, desafiador. A maioria é um esqueleto, fechamento, e depois cada apartamento vai fazer seu interior, né? A sua... O que é mais desafiador é que às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tenho só 30 metros quadrados. Então, mas encaixa tudo que você quer nos 30 metros quadrados. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Então, a gente tá fazendo alguns projetinhos de interiores, né? Para alguns apartamentos em São Paulo. Estúdio, essas coisas? Estúdio, tem estúdio, tem um apartamento. São Paulo tá fortíssimo nessa pegada, né? Fortíssimo. Tem uma questão com o Airbnb também, né? Verdade. Então, tá muito forte. E a gente tem feito algumas coisas nessa direção. De interiores. Só que isso é muito desafiador. Porque um não é igual ao outro. Só que eles têm, tipo, a mesma metragem. É 25, 30 metros. É muito pequeno. Pequeno, hein, meu Deus. Pequeno. E a pessoa vai morar ali. Então você fala, ela vai trazer os sonhos dela pra ali. Ela quer ter né? Vai ter que adaptar alguma coisa ali, né? Vai ter que adaptar. Ou você vai falar assim, a pessoa vai morar aqui. Não é um negócio de, venho trabalhar e vou embora pra minha casa. Não. Sim. Ela vai fazer tudo ali. Então, isso é o desafio. Eu acho que isso é a parte mais desafiadora, sabe? Você trabalhar com o pequeno. Porque até você mostrar pra pessoa assim, olha, são 30 metros, mas a gente não cobra por metro. Eu cobro pelo trabalho. Sim. Esse trabalho, independente se ele tem 30 ou se ele tem 100 metros, são trabalhos diferentes. Né? Muitas vezes a complexidade do de 30 é bem maior do que o de 100. Sem dúvidas. Até porque você tem pouco espaço para colocar mais coisa, né? Você tem pouquíssimo espaço para colocar tudo de uma casa. E às vezes você tem um outro agravante que é o recurso da pessoa, né? Porque às vezes o que você projeta, você precisa fazer esse equilíbrio, né? Entre o que você está projetando ali e o que é possível para aquela família. Ainda mais no que diz respeito a interiores. Sim. Porque o interiores, ele exige um pouco mais da sua criatividade. Sim. Porque você não tem muito espaço, então eu preciso ser criativo o suficiente para criar espaço onde não existe. Então, isso, muitas vezes, precisa que a pessoa se disponha de um pouco mais de recurso. Sim. Porque ela precisa investir. Às vezes uma sapateira diferente, em forma de marcenaria. Porque é tudo bem orgânico, né, gente? Muito. Não dá pra pegar nada na loja. Não dá, tá tudo pronto. muito sob medida mesmo. Sim, e aí acaba ficando mais caro. Acaba encarecendo um pouco. Mas é um valor que vale a pena porque ela vai ter conforto, né? Então a gente sempre bate nessa tecla e a gente sempre tenta reduzir custo também. Claro. Né? Às vezes a pessoa pode gastar. Tá, ela pode, mas ela tem necessidade de gastar? Sim. Porque eu penso no cliente, mas a gente também hoje tem que pensar na responsabilidade que eu tenho como profissional com relação ao planeta. Sim. Né? Eu não posso, tipo, pra que eu vou fazer isso? Querendo ou não, é mais lixo, é mais um monte de coisa. Nem vale, né? A construção civil demanda muito lixo, né? Demais. Perda de 30%. material. Imagina, e tem, né? A gente sabe que tem descarte, muito descarte que não tem necessidade. Mesmo em obras que são muito geridas ali, mão de ferro, é no mínimo 30%. Vai embora, não tem o que fazer, né? Resto desperdício de material, né? Retrabalho. Então, a gente tem que ter essa preocupação sim, né? Com o planeta, exatamente, né? Tem. E você curte essa área de interiores? Eu gosto de interiores, gosto. Mas eu gosto mais do projeto arquitetônico. Só que é engraçado, porque eu e a Aline, a gente se encaixa até nisso, entendeu? Tipo, o detalhe, eu vou ver o tipo do rodapé ali, tudo isso. O tipo de iluminação vai ser um rodapé com iluminação, não. O piso hoje, né, vai ser quente ou não. Tudo isso são detalhes. Se eu não penso num projeto arquitetônico bom,
eu vou ter um desafio muito maior para poder fazer um projeto de interiores bacana. Entendi. Entendeu? Sim. Então, uma coisa, ela complementa a outra. Eu vejo muito isso no projeto de arquitetura. Quando a gente tem um projeto assim, você fala, nossa, esse projeto ficou sensacional. Eu moro aqui facilmente. É esse projeto que a gente quer entregar para todos os clientes. Tá. Sabe? Um projeto que você fala assim, não, eu moraria. E o projeto de interiores aqui, nossa, vai ser tranquilo. Não tranquilo no sentido de execução, de custo, nada disso. Mas no sentido de harmônico, sabe? Tá fácil, vamos dizer assim. Exatamente. E como é que você lida com as revisões? Tipo, você planejou uma coisa ali, o cliente vem e quer mudar tudo, por exemplo. Olha, a gente tem aprendido, isso é dia a dia, né? Mas a gente tem aprendido que quanto mais a gente mostra, mais fácil fica pra gente. Porque no começo da nossa carreira, bem no comecinho mesmo, a gente fazia tudo assim, layout, questão de planta baixa, né? Vamos em 2D e tal. E mostrava. O cliente não vai entender. Sim, não adianta. Sabe? Não vai. Mesmo que ele saiba, aqui tá o fogão, aqui tá a geladeira e tal, não tem noção de espaço. Então, o que a gente tem feito bastante é, pelo menos o grosso de volumetria, encaixar as coisas no lugar, a gente já mostra de cara. De cara. Porque daí na segunda reunião, é tipo batata, a gente fecha. Entendi. Já fecha do jeito que o cliente quer, claro. Porque daí ele te dá mais informações que às vezes ele não deu porque não tinha entendido, né? Não conseguiu visualizar. Sim. Não conseguiu visualizar. Com certeza. E aí, assim, a gente não fecha a parte de executivo com... vai ser esse revestimento, esse piso, vai estar a iluminação aqui. Não é isso. Mas a questão de layout. Porque o mais importante ali é você ter um layout ergonômico, né? Sim. Então, a partir do momento que você fechou o layout... Até pra você não perder tempo, né, nisso e depois ter que mudar tudo, né? A gente teve muito retrabalho. Muito mesmo. A gente bateu bastante cabeça até a gente descobrir, tipo, um método que fala, não, isso tá dando certo. Tá. Que é isso, subir a volumetria o quanto antes. Subir a volumetria o quanto antes. Já mostrar pro cliente. É isso. Tá. E assim, é muito incrível. Todos. A gente mostra uma volumetria bem crua mesmo, sabe? Bem crua, com linha e tal. O cliente fica encantado, fala, nossa. Daí a gente já para e fala assim, nossa, mas ele nem viu ainda, sabe? E é muito bacana. Hoje a gente fez uma reunião de início, né? Então a gente mostrou o grosso do grosso com linha e tal. E os caras ficaram, nossa, encantados, não sei o quê. E aí, em seguida, a gente fez uma outra reunião com um cliente final que a gente fez um caderninho de entrega mesmo de todos os materiais. Ou seja, tinha um render final. O render final, o cara falou assim, nossa, eu achei que aquele... É tipo assim, nossa, eu tô vendo uma foto. Exato. Pra gente, é tipo assim, nossa, é uma coisa que não é simples, mas é diferente, sabe? A sensação com eles. E quando é reforma, então, nossa, aí eu sou apaixonada. Eu sei que reforma é difícil, tem, né... Ela é viva, é bem mais viva que uma obra. Nossa, mas tem muitos desafios. Você vai encontrar coisas ali que você fala, nossa, eu não esperava por isso. Sim. Mas a transformação que a gente fez, uma que ficou sensacional, a transformação da casa, você fala, nossa, o cara tem outra casa mesmo aqui. E foi muito engraçado, porque em uma delas, na hora que a gente acabou a reforma, tudo, e a gente foi entregar tudo pro cliente, a esposa chorou. Chora, né? Nossa, eu fiquei assim, nossa, tipo, né? Porque pra gente não é uma coisa que você vai ver todo dia isso. Não fica normal nunca, né? É muito gostoso ver a pessoa emocionada de fato ali, né? Tipo, eu dei tudo que eu tinha, mas eu estou completamente realizada. É isso. É isso. Gi, você fez o de casa, né? O da minha casa foi mais ou menos isso. Assim que acabou a reforma, a primeira noite que a gente dormiu lá, eu e a Renata andamos lá, tipo assim, maravilhados. Não acredito que eu tô morando aqui já, que isso aconteceu. Que sonho, né? Ficamos durante muitos anos, né, esperando aquilo ali. Eu vivi exatamente o que os meus clientes vivem, né? A transformação, né? Transformou tudo. E assim, foi uma reforma muito orgânica, né? Então minha casa tinha 3 quartos e a gente não precisava, né? As meninas ficavam muito bem em um quarto só. A gente queria ter uma sala maior, uma sala de jantar, uma gourmet integrada, envolveu demolição de parede, criação de viga, né? Mas assim, a gente teve algumas revisões, acho, tal, mas o projeto foi seguido na íntegra,
E aquilo aconteceu lá. E até hoje a gente olha pra dentro. Inclusive a gente não mexeu fora. Eu não quero mexer, mas a Renata ainda quer. Mas assim, eu entro lá dentro e ainda tô maravilhado, sabe? Com tudo. Mas você tem um contraste lá, né? Exatamente. Porque hoje você tem uma fachada antiga. Quando você entra, você tem uma casa completamente moderna. Quem entra em casa chora. Fala, não é possível, onde tava isso aqui? Tá escondido, é uma caverna, velho. Porque tem tudo lá, né? Tudo que eu sempre quis. E aí, porque assim, o desafio grande ali também era, eu sou da área, a Renata não é. Agora ela é, mas ela não era. Então ela era uma cliente tradicional. Leiga, sem entender nada. Mais normal, né? Algumas coisas ela não gostou até hoje. Tipo, o acabamento do banheiro das meninas, ela não gostou do marmorizado. E aí ela falou pra mim, quando foi escolhida eu já não gostei. Mas por que não falou? Que é o normal, você vê, na minha casa, eu trabalho com isso todos os dias e eu não consegui entregar tudo que o cliente queria, que era ela no caso. E também tem o lance de usar, né? Uma coisa é fazer, mas no dia a dia ali que você vai perceber, pô, isso aqui não foi legal. Né? Então, a experiência também traz isso. A experiência traz isso. Ainda mais quando você executa uma coisa pra você, você fala, nossa, eu tô tendo uma visão completamente diferente. Isso aqui não é funcional pra mim. Executar a reforma da minha casa foi um aprendizado gigantesco. Deu problema. Tive problema com marcenaria, com marmoraria. Então, assim, eu não tô livre de nada. Você também não tá. Ninguém tá. E essa experiência é legal porque me trouxe mais bagagem com os meus clientes. Fui pegar essa reforma aí para terminar agora, uma casa que deu um pelo lá grande, não comigo, com a equipe anterior. E aí ela falou assim, ainda eu não vejo a hora de ter tua placa aqui na minha casa, porque eu não vou ter problema mais. Eu falei, não é assim. Você vai ter problema, só que eu vou resolver todos. Eu vou até o fim. Se eu não resolver sozinho, eu chamo ajuda, tal. Essa é a diferença. Problema nós vamos ter. Minha equipe vai errar também, só que eu vou estar assinando todos os BOs. Tudo de bom eu assino também, mas o que der de problema, e vai dar problema, só que eu não vou esconder problema de você. Então aconteceu, gente, chega aí, deu um probleminha aqui, vou resolver desse jeito. Se vocês quiserem resolver de uma outra forma, a gente pode fazer assim, assim, assado. Agora vai ter problema. Claro. Não é porque eu vou entrar e mágica. Tá no céu. Não existe isso, né? Não tem como. Voltando a falar do Ulisses, ele comentou que na época da pandemia ele teve muito problema nesse sentido, de retrabalho e tal. E ele, na minha cabeça, ele é um cara bem jovem, assim, mas ele tem muita experiência, né? Muita casa e tal. E aí, ele colocou um ponto que eu acredito 100%. Ele entregou todas. Com prejuízo, sem prejuízo, ele falou, não importa. O profissional que está à frente, ele precisa honrar com o compromisso que ele fez. Né? Mesmo que às vezes tenha prejuízo, tenha dano, às vezes você não perde financeiramente, mas às vezes você perde sono. Sim. Você fica às vezes com estressado, taquicardia. Fica doente, cara. Fica doente. Obra consome a gente. Nossa, demais. Você toca obra também, Gi? Então, com o Ulisses tem uma obra e eu acompanhei e acompanho uma ou outra obra. Mas o desafio da obra, a obra é muito mais dinâmica, né? Sim. Mais dinâmica que projeto, mais dinâmica. É muito legal mesmo. Gosto. E eu gosto mais ainda quando a obra tá ali nos finais, né? Sim, que entra a parte de acabamentos, tudo ali e tal. Gosto bastante. Mas é uma questão que eu acho que ainda existe problema com mulheres, entendeu? Você acha? Você sente isso? Ainda existe. Nem no sentido de desrespeito, nada disso. Isso comigo nunca aconteceu. A credibilidade é diferente. Diferente. Então, assim, eu já percebi isso também, né, de acordo com as oportunidades que foram surgindo com relação a isso, a forma como a gente se posiciona mostra muito sobre você. Claro, verdade. Muito. Então, o que eu comecei, né, há alguns anos atrás, hoje eu me posiciono diferente. Eu não deixo nada de dúvida, entendeu? E se eu não sei, eu falo assim, olha, eu já confirmo pra você. Porque se eu falar lá na obra alguma coisa tipo, não sei isso, ou preciso confirmar, já era. Acabou mesmo. E é diferente. Se tem um homem junto, porque a gente acompanha algumas obras e, por exemplo, o Thiago tá junto, ou o Ulisses tá junto, é diferente. Entendi. O peso é diferente. Então, assim, infelizmente... Machismo mesmo, né? Ainda existe o machismo desse lado. Sim. Né? E a maior parte dos profissionais, quase 100%, tem umas exceções, mas quase 100% de quem está dentro da obra são homens trabalhando. Né? Então, para uma mulher exercer uma função de autoridade ali, você
o homem ele tem que ser humilde para receber isso. Sim. Né? Sim. Então, já teve uma situação do tipo assim, olha, eu preciso fazer uma base de marcenaria, precisa ter tanto de altura, tanto não sei o quê. Expliquei certinho. O cara falou, não, assim não dá. Eu falei assim, viu? Precisa fazer desse jeito. Sim. Não, mas é porque eu faço assim há 30 anos. Ai, meu Deus, sempre essa história. 30 anos é mais do que você tem. Uhum. Eu falei assim, então olha, vamos fazer assim? Se você fizer desse jeito, o cara da pedra vai vir entregar, não sei o que, não vai dar certo, e aí o prejuízo é seu, pode ser? Pronto. Mexe no bolso, aí acabou. Acabou. Porque eu falei, olha, eu tenho um projeto aqui, tá calculado as alturas, tudo certinho. Se fizer diferente, não vai dar Sim, certo. Sim. Só que muitas vezes eu vejo que são perguntas teste. Sim, sabe? Pra te colocar ali desde uma situação Pergunta chata teste. também. Às vezes o cara já sabe. Só que ele vai perguntar pra ver assim, deixa eu ver se ela sabe. Sim. Sabe? Sim. Então você precisa ter um jogo de cintura do tipo assim, olha, você tem que fazer o que eu tô falando. Tá? Eu sou mais nova que você, se for levar no questão sociedade e tal, você é senhor, né? Vou te tratar dessa forma, mas aqui você tem que executar exatamente o que eu estou falando. É isso aí. Só que essa relação, né, de tipo assim, ele é mais velho do que eu, ele já é um senhor, às vezes eles querem levar isso pra dentro da obra. Entendi. E aí acaba dando... E pra mulher é pior ainda. É pior Porque ainda. eu já sofri isso às vezes. Agora eu tô ficando cada vez mais velho, né? Ainda bem, né? Porque se eu não ficar velho, eu vou morrer. Então, melhor ficar velho. Mas tá diminuindo. Mas eu já sofri no começo também. Né? Mas tipo, um cara que trabalhava pra mim, pedreiro também, e eu pedindo pra fazer de um jeito, mas não vai dar certo. Eu falei, mano, faz do jeito que eu tô falando. Não vai dar certo, eu faço isso há 30 anos. Então você faz há 30 anos errado. Você faz errado. Aqui você não vai fazer desse jeito. E aí você tem que ser um pouquinho mais arrogante pra impor. É isso. Porque se você cede, exatamente, se você cede, as outras vezes já era. Exatamente. E assim, a gente, às vezes, o que acontece com a mão de obra, aí eu posso falar mesmo, porque eu sou mão de obra, a gente tem um olhar muito de cabresto. Então, o cara que vai executar, ele está preocupado com aquela parede, com aquele reboco. Ele não abre a visão dele para nada. Ele esquece que vai ter outro profissional, que vai ter marcenaria, que vai ter pintura, que vai ter um monte de coisa ali depois dele. Hoje, eu, com experiência e com a bagagem, quando está fazendo a perfuração, eu já sei lá no final. Trabalhei muito tempo só com acabamento. Então, desde de uma parede fora de esquadro, eu sei o quanto aquilo vai me atrapalhar lá na frente. Então, mas vai ter que refazer? Vai. Não, mas o reboco arruma. Não. Refaz agora, tá fácil, cara. Tá mole ainda, refaz. E aí você vai criando métodos e tudo mais. Mas eu imagino e eu percebo que para a mulher com certeza é mais difícil. Porque o mundo já é machista, né? No geral. Na construção, então, já é um ambiente difícil. Hostil mesmo. Então, tipo assim, se ela não for realmente queimando, ou se ela não se impor, eu entendo isso também. Ali no chão de obra é complicado. Mas depende muito da equipe que está com você. Sim. Porque tem algumas pessoas de algumas equipes ali, que você fala, nossa, eu trabalho fácil com isso, até, sabe? Vou trabalhar, nossa, enquanto Deus permitir, você trabalha com essa equipe. Sim. Por quê? Porque é uma equipe fácil. São pessoas que você consegue, ao mesmo tempo que você exerce a autoridade sobre a pessoa e você direciona o que ela tem que fazer, solta a frente e tudo mais, você aprende com a pessoa. Sim, com certeza. certeza. E tá tudo bem. Tipo, não tem aquilo de, deixa eu fazer um teste aqui. Não tem isso. Então, volta, né, na nossa conversa daquilo de quão humilde o profissional é e quem está exercendo é. Sim. Porque quem está exercendo, ele pode ter 30, 40 anos de profissão. Ele precisa ser humilde, porque às vezes realmente ele está fazendo uma coisa errada. Sim. Né? É com esse olhar de humildade que ele olha e fala, não, vou corrigir e refaço. E da mesma forma eu. Falo assim, nossa, não é por aí. Deixa eu entender o que ele está querendo dizer. Sim. Porque muitas vezes isso é válido, né? Claro. E a experiência vai te dando forma, assim, às vezes, quando o cara tá botando muita resistência, ele não tá querendo te falar o que ele quer falar de verdade. Então, às vezes ele não sabe fazer, e aí ele não vai falar, puta, não sei fazer, você me ensina aqui. Porque não é que ele não sabe, ele nunca fez, muitas vezes. Eu tive muito problema, assim, com revestimentos, por exemplo, grandes formatos. Agora ficou bem comum. Mas no começo, grandes formatos, cimentícios, algumas pedras naturais, os caras tinham medo de instalar.
E aí eles começavam a colocar um monte de empecilho quando eu passava para eles fazerem, que eu não entendia, velho. Eu falei, caramba, aí depois eu fui entender, na verdade, é medo. Tipo assim, ó, e se quebrar na minha mão? E aí eu tenho que chamar no peito e eu falo, se quebrar eu pago. Fica tranquilo, vai fazer, não tenha medo. Alguém precisa instalar isso. Exato. Você não vai ficar a vida inteira instalando material barato porque você tem medo. Não. Né? Ou porque você não sabe. Tem cara que não sabe fazer uma saída de piso, por exemplo. E tá tudo bem, o cara é um excelente azulejista, mas ele não sabe soltar um piso. Ou o cara não sabe tirar prumo de uma parede, mas ele não admite. Aí ele faz errado, rápido, quando você não tá ali, e vai embora. Entendeu? Então, assim, às vezes, hoje essa minha... Eu acredito, né? Eu gosto muito de lidar com pessoas, assim, eu sempre aprendo, né? Pessoas diferentes e tudo mais. Então, quando tem muita resistência, tem mais coisa ali que eu não estou vendo. E Ou aí que a pessoa não quis expor. aí eu dou alguns passos e tento entender o que está acontecendo de verdade. Porque às vezes a pessoa está com vergonha, né? Ou não quer admitir perto de alguém. Então, é complexa essa relação também. É a relação ser humano, né? Ser humano, interpessoal, exatamente. Interpessoal, exatamente isso. E é uma relação muito difícil. É muito difícil, porque a comunicação é a base de tudo. Isso é difícil no casamento, que a gente é apaixonado ali, a convivência é difícil, não vai ser com quem você não entende, né? Nada, né? Nada, É não tem nenhum vínculo, nada. Eu aposto muito na comunicação, né? Você falou isso no começo e eu acredito muito nisso. Eu quero ter paz. Então, assim, por exemplo, pressa na obra é um horror, né? Nossa, não dá. Vamos fazer correndo, atropela é o começo do fim. um no outro e daqui a pouco tem 20, 30 pessoas na obra e você fala, nossa, não dá certo. Como é que chegou aqui, gente? Não é possível. Então, assim, eu detesto projetos que são muito... André, precisa começar hoje para terminar daqui 10 dias. Eu tento não pegar. Sem projeto, dificilmente eu faço hoje em dia. É muito difícil. O projeto, ele dá um norte, sabe? Enorme, enorme. É muito difícil você errar. Sim. Né? Pensando em você como pessoa que executa, você chega lá, você vai interpretar o que a pessoa está falando. Você pode interpretar de um jeito, de outro, de várias formas. Sim. Se você executa aquilo sem um projeto, você tem quase 100% de chance de errar. E o custo disso no total é mínimo, né? Vai fazer economizar, vai cotar melhor, fica tudo mais fácil com o projeto, né? Mas ainda fazem muita coisa sem projeto, né, Gi? Nossa, mas assim, muita. O que a gente pega de coisa assim, começada... Sério? Não tá escrito. De verdade, as pessoas falam assim, olha, eu pensei nisso, mas não vai dar certo. Assim, você pega, a gente faz? A gente faz, a gente fala assim, então e aí beleza. Tem o demolir ali, você para, geralmente assim, ó, para o que você tá fazendo e deixa a gente pensar. E aí a pessoa para, sabe? Para mesmo a execução, porque às vezes tá ali, subiu uma parede e fala, não é isso. Aí para tudo, é ruim porque tem um desperdício de material, tem um custo ali, né, que você já investiu. Mas para, desenvolve e aí depois volta. Retoma isso e retoma num gás maior. E a gente sempre bate na tecla, olha, se você for por esse caminho, você vai gastar mais. Certeza. É certeza. Sem projeto, não tem como você saber nada. Você não sabe onde está a elétrica, você não sabe onde está a hidráulica, você não sabe onde tem eixo de pia, eixo de nada. Sim. Você vai soltar isso como? Até quem vai fazer, fala assim, o que eu faço? E aí vai no entendimento, né? Eu entendi de um jeito, o cliente falou de outro, né? Pensando em outra coisa. Se a gente não tem uma referência ali, um projeto, vai dar errado. Fatalmente vai dar errado, né? Vai dar errado. Não tem como, não tem como. O projeto, ele é o norte de tudo. E não adianta, se você pega uma obra, você vai gastar, sei lá, 600, 800 mil numa obra. Você não vai pagar o projeto ali? Olha a relação, sabe? Não faz sentido que você pague 10 mil num projeto, 15. A relação disso é mínima. E a quantidade de informação, de detalhe que você tem antes de começar a gastar. Eu já tive oportunidades que o projeto inviabilizou a execução. E tudo bem. Muito melhor do que perceber isso depois de começar. Nossa. Né? A gente teve um caso assim, muito triste, inclusive. A gente fez uma casa, na verdade, ela chegou com um projeto arquitetônico e falou assim, eu não gostei da minha casa. Tava construída a casa. Toda a parte de cinza, tudo, cobertura, tudo. Só não tinha pra morar. A pessoa ia morar lá.
Eu falei, tá, mas vamos entender, né, o que aconteceu e tal. Não é aqui da cidade. Aham. E foi assim, ela não viu 3D. Ela não viu o exterior, ela não viu fachada, não viu nada. Ela pegou uma planta baixa, que estava aprovada e tal, e seguiu a planta baixa, com estrutural, tudo certinho. Só que os cômodos todos ficaram muito grandes. Tá. Tudo muito grande. Ela e o filho. Puxa vida. Uma casa de, tipo, quase 500 metros quadrados. Caramba. Aí você fala, meu... E assim, a pessoa chega pra gente assim, olhando no seu olho e fala assim, olha, eu não sei o que eu faço. Tipo, desesperador, sabe? Desesperador. Fala assim, não, vamos ver o que a gente consegue fazer. Tá. Aí, E beleza. nem tem tudo que ela queria na casa. Não é só uma questão de dimensão, assim. Não é né? só uma questão de dimensão. É tipo assim, ficou cômodos mal dispostos, Sim. sabe? Tipo, nossa, mas por que fez aqui, não fez aqui? Porque... Isso é a tal da ergonomia? É. Tá. É tipo assim, como que eu vou deixar essa casa funcional e confortável? Tá. É isso. Sabe? Só que é muito difícil o cliente entender no desenho. O projeto que vai pro condomínio, que vai pra prefeitura, é muito difícil dele entender aquilo. Sem um 3D, você fala. Sem um 3D. Muito difícil. Então, o que a gente fez? A gente levantou e falou assim, ó, a gente vai levantar pra você. Levanta o bruto e a gente vê junto. Uhum. Aí, beleza. Ela viu e ela começou a falar assim, não acredito que vai ficar assim. Tá ali. Mas reformou. Fez? Ela fez, reformulou, mas assim, entrou em N financiamentos, porque Sim. tipo, o dinheiro acabou. E se ela fizesse uma casa menor, Ia gastar menos até, coitada. Que triste, né? é triste. É É. triste. E ninguém orientou ela nesse Ninguém meio do orientou. caminho aí. Não, quando a gente mostrou o 3D final, né? Ela falou assim, não acredito que vai ficar assim. Falei, vai ficar assim. Mas até esse. Falei, até esse. Tipo, o Cobogó, sabe? Aham. Até o Cobogó tá ali. Que Sabe? legal. É difícil. É difícil porque a gente quer dar o nosso melhor. Sim. Sempre. Só que existe um conflito interno do tipo assim, nem sempre a gente vai conseguir o melhor de tudo porque já chega meio destruído, entendeu? Entendi. Então, Então, às vezes, o melhor não vai ser o melhor que, né, que vai ser o realmente melhor, poderia ser. assim, que dá É pra possível. aquilo. É. Mas eu sei que se a gente tivesse pego aquilo do começo, nossa, ficaria infinitamente melhor. Pô, e assim, eu não consigo entender qual que é a resistência, por exemplo, em fazer um 3D. Porque não é o custo. Não é o custo. Né? Não é o custo, assim, é falta O de projeto- carinho mesmo, né? Não O é- projeto, assim, em si, o que eu tenho visto muito é que as pessoas ainda estão com aquela mentalidade do tipo assim, quem faz projeto é rico. Entendi. Ainda tem isso. Ainda tem isso. E não, a gente tem que mostrar que não, qualquer um faz. Sim. Porque é para benefício da pessoa. O projeto não é caro. E o projeto é dela. O projeto é dela. Ah, não vou fazer agora, não tem problema, o projeto tá aqui, ó, é seu. Exatamente. Você né? faz quando você quiser. Não precisa fazer agora. Eu trabalho muito em cima disso. Eu perco serviço por causa disso. A pessoa quer fazer, eu falo, não, ó, isso é legal, você está cheio de ideia, mas você precisa visualizar isso aí. É isso. Né? É isso. Hoje, uma dúvida assim, por onde começa o seu pensar, por exemplo, uma casa nova, do zero? Vim aqui, troquei uma ideia com você, mas qual que é os nortes aí para começar um projeto? Primeiro de tudo, a gente precisa saber, assim, onde é, Tá. né? Como que é o seu terreno? Qual que é a dinâmica disso? Porque a partir disso, da onde tá, a gente vai ver questão solar. É isso que eu queria saber. Isso é uma área da arquitetura. Né? E área assim, da arquitetura. precisa ser pensado, né? Precisa. Vento, sol, essas coisas assim. Eu tenho um amigo que ele bateu cabeça. É. Amigo. Tipo, É. parceiro, brother. Ele Aham. falou, não, eu vou fazer o projeto, eu sei. Falei, beleza. Fez. A piscina dele tá no sul. Falei, não acredito que você fez um negócio desse. Tipo, você vai na casa Caramba. dele, ninguém entra na piscina. É gelado. Gelado. Ah, não vou fazer o projeto. Tipo, casa, chácara, assim. Aham. Ah, não vou fazer. Beleza, tá bom. E eu vou numa coisa tão básica, né? Então, assim, o engenheiro, eu não sei até que ponto ele pensa nisso. Sim. Porque não é tão abordado isso pra eles. Não, a maioria não pensa. Não pensa. A maioria não Só que a pensa. questão solar, ela vai influenciar diretamente no conforto ali da casa. Troca de ar. Na saúde da casa, incidência, né? Na saúde da casa. As minhas aberturas, elas precisam estar direcionadas pro lugar certo. Sim.
dependendo de onde eu vou colocar minha janela, eu vou ter mais umidade, eu posso ter mofo, eu posso ter algumas coisas que são ruins para a saúde da casa e para minha saúde, Sim. que vão morar. Então, isso é um norte. Vi o terreno? Beleza, agora eu vou para isso. Vejo a posição, tal, né? Ali, vejo levantamento planimétrico, claro, né? Vou ver as curvas de nível, quanto tem de desnível, aclive, declive. Tudo isso influencia. Sim. Por quê? Porque às vezes a pessoa está pensando numa casa e o terreno não permite que ele faça uma casa daquele jeito. Então eu preciso mostrar que não é viável. Por isso que às vezes é até legal quando a pessoa fala assim, olha, eu quero construir, eu tenho essas opções de terreno. Sim, maravilhoso quando chega Isso assim, é o né? ideal. Nossa, eu acho que é o que todo mundo quer. O que você acha desses terrenos? Sim, eu quero esse tipo de casa. Né? Eu já tive a oportunidade algumas vezes de orientar alguns clientes nesse sentido e muda tudo. Muda tudo. Porque assim, a pessoa não tem noção mesmo, né? Tá com um terreno num super declive e a casa que ela sonha é uma casa muito mais térrea, com pouca escada, por exemplo. Um terreno de 140 metros, que é o que, né? Tem alguns loteamentos aqui assim, não faz. Ó, você vai perder muito dinheiro aí, não vale a pena. Não vale a pena, Vai para outro terreno, né? Às vezes tem que mudar até de região. Tem umas regiões que são muito, né? Vales e montanhas aqui. Bragança é brabo, nossa, né? Muito. É o que mais tem, É né? o que mais tem, é o que mais É o que tem. mais tem. É. Mas esse é o ideal. É o ideal. E aí a gente vai, né? Dependendo de como for, a gente faz a sondagem do solo pra ver o que tem ali embaixo, principalmente se é perto de rio. Aí a gente faz mais pontos de sondagem pra ver se tem água. Tá. Né? Aí a gente vai começar a pensar no que ele quer de fato. Questão de volume, né? Tô pensando assim. A gente gosta muito de trabalhar com referências. Tá. Muito Ajuda mesmo. muito, né? Nossa. Não, mas hoje com a internet aí todo mundo tem referências. Tem alguns amigos que falam, nossa, mas eu recebo referência de uma clássica e de uma moderna. Tudo bem. Tipo, você Entende tem... ali o que é que ela quer, o que a pessoa tá buscando ali, né? Tipo, às vezes na clássica e na moderna, o que tem de comum? É um janelão. Sim. O que ele tá querendo mostrar pra você? É que ele quer uma abertura sim. Sim, porque o cliente não tá sabendo o estilo. Ele tá mostrando, né, exatamente o vão que ele quer, né? Exatamente, essa janela. Então, às vezes a gente tem que ser sensível a isso, sabe? A gente trabalha muito com referência no começo. Tá. Tipo, muito, sabe? E a gente fala, porque eu acho que às vezes os clientes, eles têm um pouco de receio de, tipo, vou bombardear elas. A gente gosta de bombardeio. Ajuda, né? Porque o bombardeio chega e não necessariamente eu vou ver aquilo naquela hora, né? Tá ali, às vezes eu tô, né, trabalho externo e tal. Na hora que eu chegar, que eu vou sentar e trabalhar naquilo, eu vou pegar e vou ver com calma. Eu vou digerir aquilo, pra eu entender um pouquinho o que é que eles estão pensando. Sim. Aí, a partir disso, a gente vai. É casa aberta, conceito aberto, tudo integrado, gourmet, cozinha, tudo integrado? Não. Quero fechado, quero aberto, sabe? Quero uma sala mais confortável, mais fechada. Tudo isso, através das referências, a gente consegue fazer um bom projeto arquitetônico. Sim. Muitas pessoas acham que o projeto de interiores é o que busca essas referências. Porque aí eu vou ver, é conceito aberto, conceito fechado? Tá. Você vai ver mesmo num projeto de interiores. Mas se você não fizer isso no projeto de arquitetura... Você não vai nem ter muita margem para mexer no interiores depois, né? Não tem mesmo. Entendi. Então, é muito legal quando existe esse link, sabe? E pode ser, às vezes a gente olha todas essas referências e a gente apresenta, faz uma reunião primeira, né? Onde tem um estudo preliminar ali e tal. E pode ser que a gente fale, não, o cliente fala, nossa, não é nada disso. Aí você fala, nossa, a gente estava caminhando nessa direção. Não é essa direção, a gente inverte a direção e continua. Às vezes, vamos entender as referências aqui, ó. Porque pelas referências eu entendi que você estava falando isso. Ela falou, não, era só para mostrar aquele detalhe ali, ó. É isso. É bem isso. Né? É bem isso. Isso pode acontecer mesmo. Pode. Assim, com as referências é assim, muito difícil a gente errar completamente, sabe? Sim. Pode ser assim, não gostei dessa esquadria, não gostei dessa porta. Mas, assim, é um detalhe. E isso é uma coisa que a gente ganha muito tempo, porque isso acontece na primeira reunião. Sim. E a gente entrega esse estudo preliminar, a gente discute, conversa um pouquinho sobre isso em 15 dias. Tá. Então, a gente faz essa primeira reunião em 15 dias. Ou seja, deu tempo de eu digerir, de eu desenhar, de eu pensar alguma coisa. Só que, sem as referências, a gente estava demorando, assim, fazia 1, 2 reuniões. Por quê? A pessoa não visualizava. Eu não entendia.
fica meio A referência te patinando. faz fazer as perguntas certas, né? Ela te leva para um caminho mais... encurta o caminho, né? Encurta o caminho. Encurta o Legal. caminho. Faz todo mundo ganhar tempo. Sim, Todo sim. mundo. Porque todo mundo hoje quer protocolar na prefeitura. É isso que todo mundo quer. Né? A prefeitura demora, né, pra analisar e tem todos os trâmites. Todo mundo quer E você o cuida protocolo. disso também, Gi? Ah, sim. 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 A gente gosta de fazer tudo bem, assim, legal, né? Certo. Então, a gente entrega o projeto arquitetônico, que é o projeto que tem os detalhes. A gente entrega aqui em Bragança, é um projeto legal, é diferente, porque é um projeto de mancha e tal. Então, a gente entrega esse projeto legal. Não é assim no Brasil todo? Não. Não? Muda de prefeitura para prefeitura. Tá. Atibaia, por exemplo, que a gente também está acostumado, é um projeto mais arquitetônico do que um projeto de manchas. Eles têm mais as paredes internas, ele tem mais essa dinâmica. Mas muda muito de cidade para cidade. Entendi. Não é nem de estado, é de cidade mesmo para cidade muda. Caramba. É. E aí o estrutural não é exigido na prefeitura, né? Não é exigido estrutural. Tá. Aqui o estrutural, ele passa. Mas será que tem prefeitura que exige ou não? Tem. Tem? Tem prefeitura que exige. E se não exige o projeto completo, porque é muito grande às vezes, pede a ART mesmo. Entendi. A ART do projeto estrutural. Alguns condomínios aqui fazem isso, né? Daí Algumas a coisas. prefeitura não faz, mas o condomínio não libera, né, pra começar. Exatamente. Entendi. Exatamente. Tem que ter, né? E o que às vezes acontece é que a pessoa faz o arquitetônico que precisa aprovar, aprova, e aí não tem estrutural, faz sem estrutural. Pois é. Por isso que eu acho que, de certa forma, é um pouco errado não ter estrutural lá na prefeitura. Porque pra quem faz fora de condomínio, por exemplo, não tem... O cara vai fazendo, velho. Vai né? fazendo. Acontece da obra começar a trincar antes do cara mudar. Ceder, trincar, tudo isso. Tudo isso acontece mesmo. Sim. Mas é assim, esse processo legal, ele é meio burocrático, então ele é chato. Não é uma coisa legal. Mas esse é um serviço seu? Ou o proprietário também consegue resolver isso aí lá na prefeitura? Não, tem que ser o responsável técnico. Ah, tá. Então faz parte também da sua área. Faz. Essa chatice. Faz. Essa burocracia. E é burocracia Faz. mesmo. É né? burocracia. E assim, às vezes vai e volta o projeto por uma coisa, sabe? Que você fala, nossa, tá voltando por isso, nada a ver, sabe? Mas, tudo bem. E uma coisa que acontece é, o projeto, a gente aprova o projeto, só que é o responsável técnico. O responsável técnico é quem executa. Então, se a gente não vai executar, depois a gente vai dar uma baixa na RT, mas ele tem o projeto aprovado, é o alvará. Tá. Só que como a responsabilidade da execução não é nossa, então a gente não fica com aquilo pendente na prefeitura pra gente. Entendi. Porque tem essa parte legal, né? E aí por exemplo, você precisa ir na obra para verificar se o que você desenhou tá rolando na mesma? Só se eu for a responsável técnica. Tipo, tá. se a minha RT ficar lá na prefeitura como responsável técnico, daí é minha responsabilidade, então eu preciso passar lá na obra para ver se eles estão sendo fiéis à execução. Tá. Porque se der qualquer BO, aquilo vai ser recai você. sobre mim. Não recai sobre nenhuma outra pessoa, recai sobre quem tá com a responsabilidade. Entendi. Então, é preciso. Só que geralmente o que acontece é que as pessoas elas querem executar por conta. Contratam um construtor, um empreiteiro, alguma pessoa desse tipo. E aí a gente dá baixa na IT. Ou Daí você só não é mais a responsável técnica, é isso? Isso. E aí quem é? Era pra prefeitura exigir uma nova RT. Aham. Algumas prefeituras fazem isso e barram a obra. Tipo, Entendi. não Vai tem? alguém lá, um fiscal, Então e barra. manda parar a obra. Exatamente. Mas aqui não tem acontecido isso, né? Aqui, Aí tipo... você dá baixa e a obra continua rolando. Continua rolando. Até, tipo, às vezes tem uma denúncia, alguma coisa assim, que é muito difícil acontecer, Tá. né? Eu Mas... acho que a prefeitura nem tem pessoal muito pra Não conseguir tem. fazer essa fiscalização e tal, Não né? tem. Deveria ter. É. Deveria ter, porque é uma área muito grande, né? Aham. Uma área que... E muito nossa, sério, né, Gi? Isso é muito muito, né? Não pode estar tão sem supervisão assim. E tá solto. Tá solto. Tem responsabilidades, mas isso fica completamente solto aqui na cidade. Tá. Eu sei que tem algumas prefeituras que são mais chatas com relação a isso. Atibaia é super rígida. Eu já ouvi Super falar, rígida. já ouvi falar. Pra você aprovar, você tem que pedir licença ambiental, você precisa fazer, sabe, uma burocracia muito grande mesmo. Aqui, ainda, é porque Atibaia era igual a Bragança. Tá. E aí ela se amoldou um pouco mais como a Jundiaí.
E Bragança ficou, tipo o plano diretor, ficou Tá, pra trás. tá. Então agora precisa caminhar um pouquinho. Evoluir, de certa forma, né? Talvez eles evoluam, né? Aham. Com a pandemia deu uma forçada nisso, porque daí eles abriram uma plataforma, então agora tem as coisas digitais, facilita. Entendi. Pode ser que isso melhore um pouquinho, né? Aham. Mas não deixa de ser burocracia. Sim, claro. Tudo Tem uma parte burocrática, chata aí. tudo. Gi, você quer deixar algum recado aí? Quais que são as suas redes sociais, né? Como é que é isso? Como é que você se comunica? Você usa bastante internet também, não? A gente usa bastante a internet, então, né, pode deixar aí, segue aí, gente, camargosimões.arquitetura. Certo. No Instagram, a gente usa bastante o Instagram. E é um desafio a gente postar sempre. A gente sempre Dá aparece falando alguma coisa, fala, vou voltar a postar, tem obra tal, esse projeto. Mas é muito difícil, Sim. porque às vezes a gente fica full num projeto, ou vai numa obra e fala, putz, fui na obra agora, não tirei Já foto, fiz foi. story, já acabou. Você sabe como é, né? Muito. É um desafio grande. Vale a pena, né? Porque assim, todo mundo acaba procurando a gente na rede social e fica sendo um portfólio. Muito. Né? Hoje, a gente está, até legal eu falar disso, hoje o meu braço digital é maior do que o que eu comecei. Eu só queria ter um lugar para as pessoas verem o meu trabalho. Porque por exemplo, eu dava um orçamento, o cara, posso ver o trabalho seu? Só que quando eu mexia só com acabamento, os clientes já estavam morando nos meus trabalhos. Falei, não, velho. Aí eu tiro foto, e era só para isso. E aí começou a desenrolar cada vez mais, tem minhas lives semanais. A Dicenza, você já conhece? Conheço. É minha parceiraça, nossa legal. patrocinadora aqui do podcast e das minhas lives. Hoje é uma parceira também nas obras, tá? No meu mapa de cotações e tudo mais. Mas eles apoiam a gente maciçamente nesse lance digital. Então eu tenho mais uma motivação extra, né? Porque eles viram e chegaram ao valor nisso. Antes da gente ser parceiro, inclusive. Pô, André, é legal isso que você está fazendo na internet, eu quero te apoiar. Olha que legal. Então patrocina o podcast, patrocina minhas lives. E eu acredito muito nesse braço educacional, no sentido de inspirar as pessoas. Eu não falo nenhuma verdade absoluta. Estou aqui para trocar ideia. Né? Aqui, lá no meu Instagram. Então, recebo muita crítica, às vezes a gente debate e tal. E da hora eu estou lá para isso também, para aprender ou para ensinar, eventualmente. Mas a Dicenza me ajuda muito nisso, é uma loja que vale muito a pena a gente retribuir, pelo menos orçando, né? Vai lá, procura o Vladimir, procura o Antônio lá, fala que segue a gente e vai ganhar um descontinho especial. Sucesso! É isso aí. E a Gi é @camargosimões.arquitetura. Show de bola. Gi, eu vou te dar um presentinho, pera um pouquinho. Olha! Uma lembrança. Um caderninho de anotações, canetinha e chaveiro. Ah, é uma graça. E a nossa xícara. Agora tá frio? Se você não tomar café, pode tomar um chazinho, alguma coisa assim. Um chocolate quente. Um chocolate quente, é isso aí. Obrigada, André. Gi, muito obrigado pela sua presença, viu? Foi maravilhoso o bate-papo. É sempre um prazer estar aí com você. E vamos pra cima, vamos fazer esse lado da construção diferente. É né? isso aí. Valeu, Gi. Obrigado, viu? André.